Ontem nós mostramos aqui no nosso programa aquele drama, aquele sufoco dos passageiros aí, ó. Aqui, é disso que eu tô falando. Passageiros da balsa, que faz ali a travessia entre Cabedelo e Lucena, após uma falha no motor da embarcação. A embarcação quebrou, essa é a verdade. A Vanessa Costa está lá em Cabedelo e vai atualizar pra gente agora, ao vivo, as viagens, ô Vanessinha, voltaram a acontecer nos horários corretos, previstos nessa manhã, ou tá tudo desmantelado e atrasado? Bom dia, bom trabalho, bem-vinda, Vanessinha. Bom dia, João. Excelente sexta-feira para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Correio Amanhã. De volta à balsa de Cabedelo com funcionamento regularizado nessa sexta-feira. A gente consegue pegar a primeira chegada aqui em Cabedelo, de onde nós falamos, com a travessia por pedestres, né? A travessia por catamarã, mas nós temos a confirmação que a balsa ela já voltou a operar normalmente. A balsa que sai de Cabedelo às 6 horas já saiu e o catamarã acaba de aportar aqui, lembrando que são feitas as viagens nas duas modalidades, a balsa que leva pedestres e veículos e o catamarã que tem a condição de levar apenas pedestres. No caso do dia de ontem, desde as primeiras horas da manhã, apenas o catamarã, que é esse veículo que nós vemos agora, ficou funcionando, isso porque a balsa apresentou uma falha mecânica. De acordo com o gestor, né, o diretor aqui da balsa de Cabedelo, que inclusive nos atendeu ao vivo ontem, Antônio Dias, o rebocador oficial estava em manutenção e a embarcação de emergência usada como reserva teve um vazamento de água no motor. Foi por isso que quando a balsa original, que é utilizada nas travessias, parou de funcionar, a balsa reserva não conseguiu atender porque o rebocador estava em manutenção e uma das balsas reservas apresentava esse vazamento de água. Então, pela segurança da população, não conseguiu ser atendida dessa forma. Mas desde as primeiras horas da manhã de hoje, o que nós conseguimos visualizar por aqui é o retorno dessas atividades normalmente. A gente tem uma fala, inclusive, do gerente de transportes do DER aqui da Paraíba, que traz mais detalhes sobre esse atendimento que aconteceu durante o dia de ontem e como tudo correu ali no final da quinta-feira. Vamos acompanhar. O DR da Paraíba vai provocar uma reunião junto com a empresa e junto com a Marinha para que se esclareça essa questão da manutenção. Porque a competência do DR está aqui no controle de acesso, está no controle dos horários, no controle da tarifa. E essa parte de navegabilidade é toda com a Marinha, então em conjunto nós vamos realmente fazer essa reunião para poder identificar e adotar umas providências, inclusive para tranquilizar os passageiros, que é importante. É bom frisar que esse horário que a balsa vinha, que esse horário das 5 horas da manhã, ele só transporta passageiros, que foi um horário que nós colocamos para poder exatamente atender uma demanda alta. E nessa demanda vai ocorrendo exatamente a questão do que o catamarã não tinha capacidade para isso, a balsa atende. E essa balsa foi que deu o problema. E o serviço volta a funcionar aqui nas primeiras horas da manhã de hoje. A gente mostra mais uma das pessoas que faz esse percurso. Esse catamarã agora está chegando de Forte Velho. O percurso foi normalizado no dia de hoje? Bom dia. Bom dia, sim. Ele vem de Forte Velho, simplesmente ontem aconteceu isso, esse fato aí de Real ter quebrado a balsa. Aí a gente se atrasou, só viu funcionando de 2 horas a balsa e sempre vem quebrando. Os moradores já estão tudo cansados, mas não resolve nada. O DR Houve atraso hoje? Não, hoje não. Graças a Deus não. Chega no horário certo, mas sempre é isso, acontece isso. Esse que você veio é o catamarã, não é isso? Catamarã de Forte Velho, viu? Mas lá, quando você veio do catamarã aqui para Cabedelo, a informação de que a balsa funcionaria normalmente? É, normalmente, ó. Só ontem que ela voltou a funcionar umas 2 horas por aí, 1 hora por aí, ontem. Mas aconteceu esse fato de o catamarã ir buscar lá a embarcação, tudo mais, mas tudo deu certo lá, graças a Deus.
Que bom, bom dia de trabalho para você, boas atividades nessa sexta-feira, obrigada por conversar com a gente. Então a gente tem essa informação de que o catamarã fez essa primeira viagem na manhã de hoje, mas a balsa já volta a funcionar. Reforçando o que aconteceu ontem, na verdade relembrando, quando houve a pane na balsa, o serviço ele seguiu de forma parcial, que foi apenas com o funcionamento do catamarã que continuou operando, levando passageiros, sem levar os veículos. As balsas que costumam transportar os veículos, elas chegaram a ser rebocadas por equipamentos de apoio, mas a balsa reserva não foi acionada justamente por uma falha mecânica. Mas na manhã de hoje, a intenção é que tudo volte sim a funcionar normalmente. O que a gente trouxe aqui ao longo das nossas entradas ao vivo ontem é que várias pessoas reclamaram com relação aos horários, à manutenção das balsas, ao uso de coletes, inclusive, enfim, e que aquela quebra teria ali prejudicado várias pessoas que trabalham, que utilizam essa balsa no dia a dia para transporte para o trabalho, seja daqui de Cabedelo em direção à Costinha Forte Velho, Lucena, como também de lá para cá no sentido contrário. De acordo com essas pessoas, existem atrasos frequentes, existe a falta de manutenção também, tudo isso foi relatado e tudo isso foi conversado com a gerência aqui da balsa na manhã de hoje, que tranquilizou a população, informando que tudo se manteria tranquilamente bem, que a Marinha já havia sido acionada, que as manutenções eram feitas de forma constante nos veículos, e um alerta que nos chamou a atenção, uma fala feita pelo próprio diretor aqui da balsa, é que os coletes não foram disponibilizados no momento do resgate para não causar alarde, mas a gente reforça a importância do uso desses coletes em qualquer travessia que seja por rio ou por mar para garantir a segurança da população. Ainda que o veículo funcione, a gente não sabe quando um imprevisto pode acontecer e alguém pode se desequilibrar, pode cair, pode passar mal por qualquer motivo que seja, que não necessariamente é a manutenção do veículo. Então a gente aproveita a oportunidade da nossa entrada ao vivo nessa sexta-feira para reforçar a importância e a obrigação do uso de colete pelos passageiros e de verificar também, cabe sempre à população fazer esse trabalho ativo, verificar se esses coletes estão sendo disponibilizados e, se não, realizar denúncia aberta. O Corpo de Bombeiros esteve aqui no local ontem, garantiu que a balsa estava, apesar dela ter parado de funcionar, ela ficou atracada ali em um ponto seguro, ninguém foi prejudicado, ninguém foi ferido, uma pessoa chegou a passar mal por conta do nervosismo da situação, mas de modo geral ninguém se machucou com essa quebra, apenas os atrasos e ao longo de todo o dia os transtornos relacionados a essa quebra. Mas hoje, na sexta-feira, a intenção é que tudo volte a funcionar normalmente, os trabalhadores consigam seguir a sexta-feira, tanto aqui em Cabedelo como do lado de lá, em Forte Velho, nos destinos que a balsa leva todo mundo. Os próximos horários, a partir de agora, seguem normalmente, 6h30, 7, 7h30, e fiquem atentos em caso de qualquer mudança a isso, pode ser feita uma denúncia juntamente à gerência aqui na balsa. A gente fica por aqui, João, e desejo um excelente dia de trabalho para quem vai conseguir seguir os horários normalmente depois de todo o transtorno que foi na quinta-feira. Volto com você. Um clima bem diferente de ontem, né? Ontem várias reclamações, várias denúncias também. Para mim, o que aconteceu ontem é um alerta. Um alerta para que as autoridades vejam, olhem com mais carinho para essa situação. Porque esse alerta de ontem é para evitar uma tragédia. Eu não estou falando besteira aqui não, gente. O que as pessoas contaram ontem é bem grave e bem sério. Pessoas que utilizam essa travessia todos os dias, e foi o que eu falei, ou elas estão mentindo. Por isso que eu peço, autoridades, os responsáveis pelas fiscalizações, têm que ir lá e analisar todas as denúncias para evitar uma tragédia. A embarcação ficou à deriva, as pessoas lá dentro. Vocês viram, tiveram que emparelhar uma outra embarcação para as pessoas pularem de uma para outra. É um absurdo, gente. Vocês estão de brincadeira. Isso no meio da água. Senhoras, crianças, pessoas indo para o trabalho. Então, por favor, autoridades, olhem com um pouquinho mais de carinho, pelo amor de Deus, para a situação dessas pessoas que utilizam essa travessia, tá? E o que eu estou dizendo aqui, ó, fica gravado. Eu não quero utilizar isso mais para frente diante de uma tragédia, pelo amor de Deus.
Vanessinha, obrigado, viu?